lei, os mandamentos a Moisés, para que Moisés transmitisse ao povo. Esse é o texto de Deuteronômio, né? Capítulo 6, de 5 a 9, se você quiser depois, leia lá na sua casa. E Deus falou a Moisés que os pais deveriam fazer esses versículos que nós lemos. Ensinar os seus filhos. E a palavra lá no hebraico ainda é mais forte. Inculcar. Colocar na cuca. Dentro da cuca. Tem que entrar. Essas coisas precisam ser inculcadas. Nós só conseguimos fazer isto. Inculcar, valores, princípios na mente dos nossos filhos, na vida deles, se nós ensinarmos os nossos filhos. É só com o ensino. Nós falamos muitas vezes, mas quando nós ensinamos é diferente. O ensinar é quando você para fazer junto. Faz toda a diferença, principalmente para a criança. Nós ensinamos, com o nosso exemplo, nós ensinamos quando nós paramos e fazemos juntos. Você pode falar para o seu filho como é que é a maneira certa de escovar os dentes. Ok? Coisa mais simples do dia a dia. Mas quando você já parou, já foi lá e já mostrou para ele, não já? Pega a sua escova junto, ou pega a escovinha dele, ó. É assim, é esse movimento, e tem que passar dentro, por baixo, por cima. Fez toda a diferença. Não adianta você falar. Você tem que ensinar. Essas palavras que hoje eu te ordeno é para que vocês, pai, possam inculcar na vida dos seus filhos. Ensine os seus filhos a sentar à mesa, andando pelo caminho. Vamos trazer para nós hoje? Ensine os seus filhos na viagem dentro do carro. É tempo para ensinar. Ensine os seus filhos sentados à mesa, por isso é importante comermos à mesa, É mais um tempo que nós temos. Você pode falar para mim, não dá tempo disso, pastor. Na minha casa também, às vezes, dia de semana não dá. Mas sempre os finais de semana nós comemos juntos à mesa. Isso faz toda a diferença. E em todo o tempo, à noite, é tempo de ensinar. Ensinamos fazendo junto. Ensinamos orando com os nossos filhos. Você já ensinou seus filhos a orar? A serem gratos a Deus? Coisas simples que nós podemos fazer. Filho, serve a comida. Filho, você já orou? Vamos orar então? Pai do céu, obrigado. Coisas simples. Tantas oportunidades que nós perdemos. E esse tempo não volta. Esse tempo não volta. Eu vou falar aqui à frente sobre algo que é tão importante. Eu sei que a maioria de vocês já sabe. O texto então nos ensina a ensinar. Eu quis dar um título para esta palavra e eu coloquei assim: deixando marcas. Nós marcamos a vida dos nossos filhos. E eu tenho que parar e me autoavaliar. Como é que eu tenho marcado a vida dos meus filhos? Hoje, especialmente, só tenho uma filha comigo, a Osana. Tem 14 anos. Porque na vida dos outros, as marcas que eu tinha que fazer, mais importantes, já foram feitas. Então, a Osana ainda está aí, na pré-adolescência. Mas que marcas que eu tenho deixado na vida dos meus filhos? O que os seus filhos irão lembrar de você? Como é que eles vão lembrar de você? O que é que eles vão falar de você mais tarde? Para suas esposas, para os seus maridos, para as pessoas? Você pensa nisso? Eu penso. O que é que o meu filho fala? O que é que os meus filhos vão falar? Eu já errei muito. Mas nós temos que voltar atrás sempre que errarmos. Pedir perdão. Mãe, você ainda vai errar muito. Mas sempre que errar, conserta. Sabe aquela palavra dura? Você, na verdade, misturou tudo, descontou, você estava chateada talvez com seu marido ou com alguém e a criança recebeu na hora. Depois você tem que parar e falar, puxa, hoje eu fui tão dura. Fui tão dura. Minha filha não merecia o que eu ouvi aqui. E aí vem aquele sentimento de culpa, consciência pesada. Mas o que eu posso fazer? Você pode ir lá, sentar com a sua filha e falar, filha, a mamãe hoje foi dura com você. Sabe aquela palavra que eu falei? Você não merecia ouvir aqui. Ou você não é isso, você não é aquilo. E eu quero te pedir perdão. Arranca aquela impressão ruim, que ficou
ligou para aquela criança, peça perdão para ela, ore com ela, está tudo resolvido. A criança libera perdão rápido. Adultos é que têm dificuldades, ok? Sempre que errarmos, nós temos algo a fazer, nós podemos voltar atrás e consertar. Que marcas que nós temos deixado na vida dos nossos filhos? Ou quem é que tem marcado a vida do meu filho? Você, mãe, tem marcado? Se você não tem marcado, outra pessoa tem marcado. Então, quem é que tem marcado a vida dos nossos filhos? Eu coloquei um exemplo aqui, coisas simples, mas que todas nós temos, né? Lembranças guardadas, coisas, né? Simples, mas que todas nós lembramos de algum momento com a mamãe. Mamãe, deixa eu bater a clarinete, né? Para virar neve, aí quando cair assim, tá no ponto, né? Ou você enrolando o docinho com a mamãe, ou mamãe ensinando você a pregar o botão, ou tantas coisas. Talvez cada um de vocês aí vai lembrar de algo que você fez com a mamãe, ou aquela que substituiu a sua mãe, mas é essa que deixou as marcas, essa que marcou a sua vida. Essas coisas marcam a vida da criança. Mãe, você tem que se fazer presente. Não tem jeito. Não dá para transferir a tarefa de mãe. Então a mãe precisa se fazer presente. Não adianta você justificar, olha, mas eu trabalho o dia todo, quando chego em casa eu não tenho disposição, não quero nem saber de criança, eu quero ir dormir, eu quero descansar. Você precisa, de uma forma sábia, criativa, se fazer presente na vida do seu filho. Você precisa encontrar esse tempo. Alguém já disse que o tempo é a gente que faz. E se você for bem sincera com você vai admitir que é verdade. Quando nós queremos, nós encontramos tempo para ir no salão, para ir a uma festa de aniversário, para ir a um casamento, para ir no shopping, para ir em qualquer outro lugar. Eu tenho que encontrar tempo para me fazer presente ao meu filho. Você trabalha fora? Separa um dia da semana que seja. Esse tempo eu vou dedicar para brincar com ele, para sair com ele, só nós dois. Gente, parece que algumas mães não entendem a importância disso. Crianças carentes, mendigando um pouquinho de amor e de carinho de mãe. E nós temos aqui no colégio também essa triste realidade. E nós olhamos para a criança e o olhar dela está triste. Eu noto uma criança carente de amor pelo olhar dela. Ela é triste. Ela é uma criança sempre triste. Está faltando amor na vida dessa criança. Crianças muitas vezes mendigando um pouquinho de amor e de carinho. Nós vemos essas cenas por aí. E a criança chega e começa, né, a querer a mamãe empurra. Ai, vai, me dá um tempo, ai, tô cansada. Puxa vida, algumas vezes dói. Algumas vezes dói. Só de eu ver a cena. Crianças mendigando amor e carinho. Sabe por quê? Porque a maior necessidade de todo ser humano, algumas aqui já ouviram eu falar isso muitas vezes, a maior necessidade de todo ser humano é ser amado. Ei, desde quando? Desde bebê. Desde bebê, a criança tem essa necessidade. Se você parar para pensar na sua vida, a maior necessidade sua é ser amada, é ser aceita. E muitas estão gritando por isso. Eu quero ser amada. Por favor, alguém me ame. Essa é a maior necessidade de todo ser humano. Desde quando? Desde que a criança nasce. Ela precisa receber amor. É a sua maior necessidade. O lugar onde a criança vive, né? Onde ela vive, como ela vive, com quem ela vive, é que vai influenciar diretamente no desenvolvimento físico, emocional, intelectual e espiritual dessa criança. E vai influenciar diretamente no seu caráter, na formação do seu caráter. Muitas aqui já sabem, mas até
os 7 anos de idade, o caráter da criança está totalmente formado. Tudo aquilo que ela precisava, sabe, saber, e ela já sabe o que é bom, o que é ruim, o bem e o mal. Aos 7 anos já está formado. Por isso a importância da primeira infância. A primeira infância é muito importante. Se você tem marcado a vida dos seus filhos, com quem o seu filho passa a maior parte do tempo? Quem é que está fazendo esse trabalho? Como é que está sendo formado o caráter dessa criança? Nós ouvimos, fulano tem um mau caráter. O que aconteceu? Foi formado um mau caráter nessa criança. Ainda quando ela era pequena. É na primeira infância. É até os 7 anos de idade. Eu tenho que fazer um trabalho muito bem feito na vida do meu filho. E outro dia Deus trouxe isso para mim assim, numa consagração de um bebê, de alguns bebês lá na igreja, né? Eu pensei, puxa, meus filhos são a extensão de mim. Já parou para pensar nisso? Seus filhos são a extensão de você. Tipo, eles vão dar continuidade às nossas vidas. Eu preciso fazer um trabalho muito bem feito. Mãe, encontre tempo. Pare de se justificar. Seja uma mulher sábia, criativa, para gastar tempo, para investir tempo com seus filhos, nos seus filhos. O lugar onde ela vive e com quem ela vive. É importante, muito importante, com quem a criança vive, com quem ela passa tempo. Isso vai afetar ou vai influenciar diretamente todo o seu desenvolvimento físico, emocional. Né? Tem crianças que são doentes emocionalmente, desequilibradas, as emoções dela. Intelectualmente, né? Você pode ajudar a sua criança a desenvolver, né, a inteligência dela. Depende com quem ela passa mais tempo. E espiritualmente também. E agora eu coloquei assim, falando só como mãe, 100% mãe agora. O amor é um santo remédio. Se você ainda não descobriu isso, descubra. Eu descobri isso bem depois até de meus filhos estarem, Mateus e Débora, já grandes. O amor é um santo remédio. Ele cura. Uma criança que é amada, ela se torna uma pessoa amável. Pensa na sua história, ou em algumas histórias. Uma criança que recebe amor, ela é amada. Ela se torna uma pessoa amável também. Uma criança que sofre rejeição, maus tratos, ela não vai ser uma pessoa amável. Normalmente, não. Isso não vai ser algo natural dela. Ela não vai ter facilidade nem para amar, nem para receber amor. Ela não vai ser uma pessoa amável com os outros. Não. A rejeição e os maus tratos normalmente vão levar essa criança, sabe, para uma vida, talvez, da criminalidade, uma vida de vingança. Eu conheço uma história triste. Filho de um juiz, por causa dos maus tratos da sua mãe, ele sofreu maus tratos mesmo, coisas assim tipo tortura. Por causa dos maus tratos da mãe, ele foi para a criminalidade. E ele falava isso para os amigos dele. E meu pai é o juiz da cidade pequenininha, onde minha avó morava. Sabe o que é isso? Uma maneira de se vingar. Como é que nós rejeitamos nossos filhos? Pense em algumas formas, que algumas vezes, consciente ou inconscientemente, nós podemos fazer isso. E o que isso tem gerado no coraçãozinho dele e dela? Mães, nós deixamos marcas. Que marcas nós temos deixado na vida dos nossos filhos? Quais são as marcas que você tem deixado?
Marque a vida dos seus filhos. O amor precisa ser expressado. O amor é útil, ele faz o bem, ele faz alguma coisa. E nós não podemos deixar de pensar na descrição do amor, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Mãe, se não tiver amor, o que você tem feito pelo seu filho tem sido como um sino, só barulho, mas você não tem marcado a vida deles. Não basta só fazer a comida e colocar e servir o prato. Tem que ter sazon, tem que ter amor. Porque isso significa sazon no grego, por isso que eu brinco assim. Sazon, amor, tem que colocar amor. Não importa condição financeira para amar, todas podem amar. Todas podem amar. Olha, pastora, você não sabe a minha história. Eu não sei amar porque eu não recebi amor. Ok, filho, algumas não receberam mesmo não. Mas você pode ir na fonte do amor. Deus é amor. Ei, uma fonte de amor. É muito amor. Você vai orar e você vai pedir isso a Deus. Pai, me ensina a amar. Eu conversei com uma mãe no ano passado e ela falou para mim: eu não consigo amar minha filha. Eu não consigo, pastora. Eu fiquei tão comovida com aquela conversa. Doeu meu coração. Eu falei: você vai buscar esse amor na fonte. Eu não consigo amar. Ela transferiu as coisas, misturou as coisas, problema com o marido. Ela disse: eu não consigo amar. Eu falei: mas como? Como? É sua filha. Eu não consigo amar. Você vai buscar esse amor na fonte. A partir de hoje você vai começar a orar por isso até acontecer. E eu te digo que é possível. Eu creio totalmente nisso, que você é capaz de amar. Busque na fonte. Deus é amor. Ele é a fonte de amor. O seu Criador, aquele que te criou e aquele que te deu filhos para criar, Ele te capacita para amar. Todas podem amar. Não existe exceções, nem regras, nem condição social para se amar. E eu quero terminar falando sobre algo que me impactou. No final do ano eu ganhei de presente o DVD do DT, do Reinas, e eu estava, ali curtindo, assistindo, e eles tomaram alguns depoimentos de pessoas, pessoas que sofrem tanto lá no sertão do Nordeste. E teve um depoimento que me impactou, que era de uma mãe, uma mulher muito simples, e ela estava rodeada, eu não sei se 4, 5 filhos em volta dela, ela como no colo, e aquela mulher disse assim: olha, eu não posso dar presente para os meus filhos, eu não posso dar brinquedos, mas eu dou, ela fez assim, eu dou amor, dou carinho, e abraçou aquele tanto de filhos. Me impactou na hora. Ela falou isso. Eu dou amor, dou carinho. Gente, serão filhos felizes. Eles têm o mais importante daquela mãe. Ei, objetos, coisas não substituem amor. Pode dar para o seu filho tudo que você puder. Computadores, viagens, bicicletas, roupas, tênis, iPads e tudo mais. Nunca substituirá o amor que ele precisa que você dê a ele. Mas marque a vida dos seus filhos. Deem amor. Todas podem amar. Não existe regra. Busque na fonte o seu Criador, ainda que você não tenha recebido. Se não recebeu amor, escolha fazer uma história diferente. Exatamente o contrário. Como a minha mãe não me amou, não expressou amor por mim, eu quero fazer uma história diferente. Eu quero dar muito amor para os meus filhos, expressar amor por eles. O tempo sou eu que faço, é você que faz. E você ainda pode orar e pedir que Deus te ajude a ser uma mãe.